Saint-Hilaire foi um biólogo francês que veio ao Brasil em 1816. Ele viajou pelo Brasil durante 6 anos, tendo escrito importantes livros sobre costumes e paisagens brasileiras do século XIX. O francês foi um dos primeiros naturalistas a explorar o interior do país e fez as mais antigas descrições da biodiversidade da Mata Atlântica e da flora do chamado Sertão Brasileiro. Últimas notícias da França Antártica enviadas pelo almirante Villegagnon. O país é deserto e inculto. Não há casas, nem tetos, nem quaisquer acomodações de campanha. Ao contrário, há muita gente arisca e selvagem sem nenhuma cortesia nem humanidade. Muito diferente de nós em seus costumes e instrução. Sem religião nem conhecimento da honestidade ou da virtude, do justo ou do injusto. Verdadeiros animais com figuras de homens. O programa Saint-Hilaire é uma parceria entre o Brasil e a França com o objetivo de se editar obras científicas nas áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, fortalecendo a parceria entre centros de pesquisas brasileiros e franceses vinculados à pós-graduação. Estimulando o encontro presencial entre pesquisadores franceses e brasileiros, em novembro de 2011 foi realizado o Colóquio Saint-Hilaire de Cooperação Científica Franco-Brasileira em Ciências Humanas e Sociais. Foram então apresentados os projetos contemplados para a edição do livro bilíngue Memória e Novos Patrimônios, como resultado dos trabalhos de uma rede de colaboradores acadêmicos e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio e do Centre Norbert Elias da Universidade d'Avignon, na França. Dire d'abord qu'il y a une antériorité scientifique sur cette thématique entre nous et on poursuit à travers cet ouvrage un travail de coopération qu'on a engagé déjà antérieurement entre des chercheurs français et notamment moi-même, Cécile Tardy, Jean Davalon et puis Émilie Flon et puis des chercheurs brésiliens Vera Dodebé, Evelyne Orico et Regina Abreu. Processus de construction, eh bien, il y a des médiations qui sont transversales dans ce programme pour la France et le Brésil. A memória é uma ilha de edição. Bom, nós dividimos o livro em 2 partes. A primeira vai discutir questões mais teóricas sobre essa problematização da patrimonialização da memória e da memoração do patrimônio. Eu vou discutir o patrimônio e memória social online. As minhas pesquisas vão em direção à questão da memória e como é que a memória e o patrimônio se acumulam ou se dissolvem no espaço virtual. Memória e patrimônio são 2 temas que vem ganhando presença cada vez mais intensa nos meios de comunicação contemporâneo, mas que pouco tem sido investigado empiricamente sobre criação, manutenção e dissolução de registros de memórias e de bens patrimoniais na web. A Regina vai discutir a patrimonialização das diferenças, a categoria conhecimento tradicional e os novos sujeitos de direito coletivo no Brasil. Quando o IPHAN, por meio do Departamento de Patrimônio Material, decidiu tombar a casa de Chico Mendes, não estava privilegiando a singularidade do seu valor arquitetônico.
O que está em jogo neste caso é a referência, por um lado, ao líder ambientalista e, por outro lado, ao sujeito coletivo povos da floresta, mais especificamente os trabalhadores dos seringais. O processo de patrimonialização, neste caso, expressa a construção de uma narrativa onde uma casa, com seus cômodos e seus objetos, representam, evocam e, de certo modo, materializam ideias abstratas acerca de movimentos sociais, grupos sociais, crenças, valores e até mesmo suas utopias. A casa de Chico Mendes contém o indivíduo e toda a sua história. É uma relíquia, um testemunho, um legado para que a memória sobreviva e não se possa esquecer de Chico e de seu movimento, de sua luta, de seus propósitos. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Sont été mises à côté de tout un mouvement de reconnaissance du valeur. Et par contre, ils étaient très importants artistes pendant une période du pays. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Simonal a une histoire un peu compliquée par rapport au moment de la dictature au Brésil. Donc, qu'est-ce que se passe avec cette construction de valeurs? Qu'est-ce que se passe que permet on reconstruire une image d'un artiste et on recommence à les cultiver presque comme un leader? Moro num país tropical. Important, peut-être à réfléchir, c'est la différence entre enregistrement et écriture. Et c'est pour ça que je disais que la théorie de la simulation de Baudrillard, pour moi, Baudrillard est un grand platonicien. C'est-à-dire quand il parle de simulation, ce qu'il dit, c'est fondamentalement son ambiguïté vis-à-vis de l'écriture. Tout le raisonnement du patrimoine, c'est-à-dire toute l'idéologie au sens, c'est-à-dire du mode de pensée qui consiste à ce que l'on puisse considérer des objets comme étant porteurs de traces, présuppose l'écriture. Si on n'a pas l'écriture, on ne sait même pas que ces objets-là sont porteurs de traces. Ce sont des choses. Os trabalhos para a edição do livro bilíngue, com os projetos aprovados para o Programa Saint-Hilaire,
tiveram continuidade no Rio de Janeiro em março de 2012, durante o primeiro Seminário Internacional em Memória Social, realizado na Unirio. Com tradução simultânea e transmissão ao vivo pela internet, o intercâmbio entre os pesquisadores franceses e brasileiros pôde ser bastante intensificado, em meio às diversas conferências, debates, exposições de fotografias, lançamentos de livros e exibições de filmes, que deram destaque para as grandes questões pesquisadas atualmente no universo dos estudos e pesquisas sobre memória e patrimônio. Parce que la conception du patrimoine en France est fondamentalement la conception, on va dire, héritée des monuments historiques. Bon, il y a d'un côté les monuments historiques traditionnels, de l'autre côté vous avez le patrimoine beaux-arts, on va dire, hein, si vous voulez, tout ce qui est esthétique, artistique. Bon. La question qui me semble importante à poser quand on travaille sur l'image et quand on utilise le terme de photographie documentaire est de se demander ce que c'est qu'une photographie documentaire. So, we all know that these documents only show a limited truth which needs interpretation in a higher context, which does not belong to the media of pictures in themselves. Os trabalhos desenvolvidos no laboratório têm como objetivo geral explorar temáticas que abordem as questões sobre os usos do passado na história, enfatizando a história da memória de grupos sociais ou de indivíduos. Quando o Lanzmann, o professor Bock, fala do Lanzmann e do filme, do Shoah, não existe uma síntese possível, existe uma incompatibilidade que se apresenta e essa incompatibilidade que faz a gente, inclusive, sentir mais o filme, porque se tudo tivesse dado ali, a nossa sensibilidade não estaria sendo despertada. E aí se cria uma instituição que seria o manicômio judiciário do Rio de Janeiro. E, consequentemente, os manicômios judiciários não ficaram atrás, os hospícios e, atualmente, as prisões, que são hoje objeto de um grande debate qual a necessidade da prisão. A gente sabe que ela serve para muitas coisas, menos para aquilo que ela, entre aspas, se destinava, que era recuperar o preso para a sociedade. Quer dizer, isso a prisão não se mostrou eficiente. A elite, a massa e a ralé. A elite, para Arendt aqui, é a elite intelectual. As massas que estão sempre alheias à política, né, porque elas perderam o sentido, e é a maioria, né, e a ralé que vê no projeto da elite uma forma de afirmação ou de autoafirmação. Esse que é o foco da pesquisa, né? Tentar analisar os filmes, as imagens como um documento a ser reanalisado a partir de um novo ponto de vista, de uma nova perspectiva